Olá, estamos aqui com vocês mais uma vez no nosso canal O que Rola na Geronto. É sempre uma alegria, um prazer conversarmos com você e nós estamos trazendo assuntos atuais da gerontologia, do envelhecimento e hoje nós vamos voltar a um assunto que nós já abordamos anteriormente. Nós vamos falar sobre a vacina contra o vírus, né, da Covid-19. E nós já abordamos este assunto no programa que foi gravado no dia 5 de janeiro, onde nós recebemos a presença da enfermeira Ana Paula, que falou dos dados técnicos, a importância da vacinação. E eu convido você a voltar lá naquele episódio, 5 de janeiro, para você não esquecer, e tirar as dúvidas que porventura você ainda tenha. Mas hoje, não é? A vacina já chegou ao Brasil, muitas pessoas já foram vacinadas, já está em processo de vacinação do povo. E hoje nós queríamos conversar um outro aspecto da vacina, o que ela implica, e então nós convidamos você a prestar atenção. Só queria destacar, naquela época a vacina não havia sido aprovada ainda, quando nós fizemos o primeiro episódio, e agora no dia 17 de janeiro, a Anvisa aprovou 2 vacinas no nosso território nacional, a da Oxford e também a vacina Coronavac. Então, e lembro que isso foi em caráter emergencial. Então, nós vamos conversar o que implica esta vacina. E, para começar a explicar, eu queria que o Sérgio introduzisse o assunto para nós. Vamos ouvi-lo. Olá, boa tarde, tudo bom? Eu queria dizer que para vocês, a Marília disse que foi aprovado no dia 17 para uso emergencial as 2 vacinas aqui no Brasil, que ela já falou, a Coronavac da AstraZeneca Oxford. Portanto, a Anvisa já deu o aval, afirmando que ambas são boas, seguras e eficazes. Então, isso é muito importante, porque traz agora para a maioria das pessoas uma esperança, né, essa resolução da Anvisa, de que a pandemia vai ser controlada. E é uma esperança fundamentada numa evidência científica, porque se a gente controlar a pandemia, a gente tem esperança de que a economia vai melhorar, a gente tem esperança de que a gente possa reassumir as vivências afetivas, né, com segurança, que a gente possa voltar a se reencontrar, família, fazer reunião, almoço, festa, tudo com segurança, mas de uma forma um pouco mais livre do que a gente estava fazendo depois que todo mundo for vacinado. Nunca esquecendo, por um bom tempo ainda, nós vamos precisar de todas as medidas de prevenção. A vacinação não tira ainda a necessidade das medidas de prevenção. Eu só queria dizer para vocês aqui também colocar a nota de esclarecimento e posicionamento sobre a vacinação contra a Covid-19 em idosos, tá certo? Que a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia lançou recentemente. Porque muita gente fala assim, essas vacinas eu não vou tomar porque esses testes clínicos não incluíram o idoso ou incluíram muito pouco idosos. É verdade, esse é um fato. Agora, o que esse BGG diz para a gente é que mesmo que a gente estime que as vacinas em geral, têm uma menor eficácia entre os idosos, esta população também tem uma maior probabilidade de ter desfecho negativo, internação, sequela, morte. Quando a gente aplica, mesmo se ela for com menor eficácia, quando a gente aplica nessa população, vai ter um impacto grande na redução exatamente desses danos de internação, sequela e morte, porque ela é menos eficaz, mas aqueles que tiverem eficácia, eles não vão se internar, não vão ter sequelas e não vão morrer. Então, em geral, a resposta imunológica que uma vacina induz no idoso costuma ser menor. Qualquer vacina. Agora, pensando na Covid, vacinas contra a Covid, a maior incidência das formas graves foi em idosos, a maior incidência de morte é em idosos. E, portanto, se eu tiver uma redução absoluta, relevante dos desfechos negativos, vai ser importante, mesmo se a eficácia for menor. Então,
é importante, muito importante, que os idosos se vacinem. Mais de 50 países já iniciaram a vacinação. Os idosos foram colocados como grupo prioritário, portanto, milhões de idosos já foram vacinados em todo o mundo. Então, só para terminar, Marília, eu queria dizer o seguinte: além dessa coisa que não imuniza, né, tem muito mito circulando aí que está atrapalhando os idosos se convencerem de que devem se vacinar com a vacina contra a Covid. Primeiro, essa questão não imuniza. A da Sinovac, ela não imuniza só 50%, mas, gente, os 50% deixa de ter a doença. Os outros 50% vão ter casos muito leves, não leva à morte, etc. Né? Tem fake news aí aos montes, né? Vira jacaré, vai colocar um chip, mas tem uma que está circulando muito, que as vacinas, principalmente aquelas da Pfizer, aquelas que são de mRNA, alterariam o DNA da pessoa. Não é verdade. Então, nós temos de tirar esses mitos. As vacinas, elas fundamentalmente, a Anvisa está nos dizendo que elas são seguras e eficazes. Isto é uma evidência científica. Era isso, não sei se eu fiquei claro, Marília, foi isso que você Eu acho que foi perfeito, Sérgio. Essas coisas atrapalham muito, né? A adesão das pessoas. Eu acho que você foi muito eficiente, muito claro. Quando o Sérgio coloca a questão da eficácia, é só interessante que isso não gere uma dúvida dizendo que a vacina não é eficaz, não é isso. Quando a gente fala de eficácia de vacinas, a gente está falando que resposta ela traz nas pessoas. Então, eu tenho algumas vacinas que, segundo as evidências científicas, como bem colocado pelo Sérgio, trazem uma resposta com um índice maior e outras com um índice menor, mas mesmo este índice sendo um pouco menor quando comparado com outras vacinas, ele está acima do nível esperado para uma boa resposta vacinal. Então, é importante que as pessoas entendam que as vacinas aprovadas aqui no Brasil são eficazes, e como o Sérgio muito bem colocou, elas foram testadas e bem testadas para que a resposta a formas mais graves da doença sejam controladas. Então, as pessoas, não é que ela não desenvolve o Covid, ela pode vir a desenvolver o Covid, mas de uma forma mais leve, não levando à internação ou óbito, como foi muito bem colocado pelo Sérgio, só para não dar confusão em ser menos ou mais eficaz o significado que eu estou dando a isso. Agora, Ieda, é muito importante enfatizar, porque mesmo se o idoso tiver sido infectado, né, ele está nos 50%, que ele, né, 50% não vai ter a doença, 50%, isso é importante, não sobrecarregará o sistema de saúde, porque ele vai ter uma forma mais leve e, portanto, necessidade de intubação, de internação e até a mortalidade é muito pequena naquela população que foi vacinada e que mesmo assim pegou. Tá certo? E a outra questão que o Sérgio também muito bem pontuou, e que eu vou só refrisar aqui para ficar claro, é que o fato de eu tomar a vacina não me dá passe livre. Ele não me dá passe livre para eu sair para as baladas, aglomerar, andar sem máscara. Não, isto não. Ainda faremos isso por bastante tempo, tá? Porque eu posso ter sido vacinado e posso estar na taxa das pessoas que ainda vão pegar um coronavírus sem formas mais graves, mas eu estou pegando, e se eu estou pegando, eu estou contaminando. Então, eu preciso, sim, continuar com as medidas de proteção na minha frente. Eu tenho que usar máscara, eu tenho que manter distanciamento, eu tenho, sim, que tomar cuidado. Eu preciso continuar tomando cuidado. E por quê? Porque o que nós estamos vivendo hoje? Nós não temos vacinas para todo mundo. Nós vivemos num país com mais de 200 milhões de pessoas, e eu vou ter que tomar 2 doses dessas vacinas, seja uma, seja outra, elas são em 2 doses. Isso significa pelo menos 400 milhões de doses se fosse vacinar
vacinar todo mundo. Aí tem toda uma discussão se vacina todo mundo, incluindo crianças e gestantes, tem toda uma discussão a esse respeito. Mas, neste momento, adultos e idosos estão no pool de pessoas a serem vacinadas. E são milhões de pessoas. Nós não temos milhões e milhões de vacinas para atingir todas essas pessoas ao mesmo tempo. Por isso que se estabeleceu, ou se elencou, uma lista de prioridades. Vamos entender, acho que a gente precisa entender o que é prioridade. Prioridade é alguém que é mais vulnerável, com maior risco de internação ou óbito, e, portanto, mais suscetível a ter complicações em relação a essa doença, ser colocado em primeiro lugar para vacinar. Neste grupo entram o pool dos idosos e dos idosos mais longevos para os menos longevos. Por quê? Porque todas as evidências no mundo inteiro já mostraram que as pessoas que mais são acometidas por formas mais graves ou que podem vir a morrer por causa disso estão relacionadas com esse grupo etário. O Brasil optou, diferente de alguns outros lugares, por vacinar prioritariamente os profissionais de saúde. Por quê? Porque eu preciso de gente para atender. Dado que eu não tenho a vacina disponível para todo mundo ainda, eu ainda vou ter gente que fica doente, que precisa de atendimento, que vai desenvolver forma grave. Então, eu preciso de gente para atender estas pessoas. Tá? Essa foi uma opção de se vacinar primeiro os profissionais de saúde, os idosos mais vulneráveis dos vulneráveis, que são os institucionalizados, e o conjunto de pessoas que cuidam deles, porque não adianta eu vacinar só o idoso se não vacinar quem cuida deles. Tá? E daí vem uma escala dizendo quem vai vacinar ou não. E aí, o que nós estamos enfrentando? E esse foi um dos motivos da gente trazer isso para a discussão hoje com vocês. Vivemos num país que, infelizmente, prioriza uma coisa chamada Lei de Gerson. Vocês devem ter visto isso desde antigamente, que se eu puder levar vantagem, eu vou levar vantagem. Então, a gente está vendo, infelizmente, muitas situações de fura-fila, isso tem saído nos jornais, isso fez suspender algumas vacinações em alguns lugares, etc. Vamos entender assim, eu não tenho vacina para todo mundo já, então eu não vou poder vacinar todo mundo já. Agora, eu tenho risco, você tem risco, todos nós temos risco. Tá? Por que eu acho que eu sou mais prioritário do que o outro? Porque eu acho que eu tenho o direito de passar na frente, de levar vantagem e passar na frente de qualquer outro. Quem me pôs essa estrelinha dourada na testa, dizendo que eu sou melhor que o outro, para passar na frente por meios nem sempre tão legais, para garantir que eu tome a vacina? E a gente tem visto o pior de tudo isso, lives dizendo de pessoas que foram vacinadas e que nem acreditam na vacina. Tá? Então, isso não fala a favor, isso fala contra. Todos nós, em algum momento, seremos vacinados, mas é uma questão de bom senso, que muitas vezes a gente não sabe se nós temos bom senso é uma coisa muito difícil, de eu entender que, antes de mim, há uma pessoa que tem mais risco que eu de ser acometida pela doença e de vir a morrer por causa disso. Frente a isso, ela é prioritária em relação a mim e eu tenho que aprender a respeitar. Este é um comportamento. Então, eu queria que o Carlos conversasse um pouquinho com a gente sobre a questão do comportamento humano. Quando, frente a uma doença que mata muita gente, aí eu vou fazer qualquer coisa para passar na frente. Eu e quem eu gosto, porque eu quero garantir o meu ninho. Né? Eu quero garantir que as pessoas que eu gosto não morram. Dane-se os outros. Não podemos viver assim. Não podemos fazer isso quando não temos vacina para todo mundo. Carlos, fala um pouquinho dessa questão do comportamento. Até para o Carlos, eu acho que isso é muito importante. Quer dizer, se tem uma priorização, se a sociedade estabelecer uma prioridade, e essa prioridade ela é baseada em evidência científica, por que a gente não obedece? Carlos. Então, vamos lá. Ieda, você, na tua fala, eu fui lembrando aqui de quando a gente começou, inclusive quando a gente começou a abordar aqui no canal essa questão da chegada da Covid, né, das pessoas terem que se isolar, né? E todo esse desafio que a gente tem vivido durante todo esse tempo, e eu me lembro que uma das coisas que foi muito falada no começo da pandemia
foi o quanto a gente, enquanto ser humano, a gente sairia melhor dessa situação, né? Eu sempre fui um crítico muito grande em relação a isso, né? Eu sempre fiz muita crítica em relação a isso, porque eu não vejo, na nossa construção de sociedade, eu não vejo as pessoas funcionarem dessa forma, porque a gente tem eu diria, uma educação mais para o individual do que para o coletivo, né? Isso nos torna muito individualistas. Então, na medida em que eu consigo me proteger, eu não me preocupo muito com o que está fora, né? A gente está vivendo uma situação que é uma situação desafiadora, porque agora, ou a gente pensa no coletivo, ou vai dar tudo errado, né? A gente não pode mais pensar no individual. Então, quando você fala, por exemplo, da questão que todas as pessoas vão ter que, mesmo vacinadas, continuar usando máscara, essa é uma pergunta recorrente. Mas por quê? Se eu estou vacinado e já estou protegido, por que eu preciso usar máscara? Por que eu preciso continuar no distanciamento social se eu já estou protegido, né? Porque você precisa pensar no outro, né? Esse é o medo que eu tenho. Porque será que vamos pensar no outro, né? Será que vamos ter esse respeito? Porque o que a gente está vendo hoje, enquanto a gente não tem vacina, né? Eu estou dizendo enquanto não tem, porque a gente tem tão pouco ainda que a gente praticamente não tem, né? E a gente, 15 dias atrás, a gente não tinha. Então, o que a gente viu? A gente viu as pessoas indo para bares, para festas. Agora, o nosso tempo aí de fim de ano, né? As festas de fim de ano, de Natal, Ano Novo, nos mostraram isso. Reuniões de família, festas, na contramão de tudo aquilo que foi dito e redito pela mídia, pelos profissionais de saúde, pelos epidemiologistas, né? O quanto era importante manter distanciamento nessa época do ano, que não se aglomerasse, enfim. E as pessoas fizeram isso. Nós estamos vendo o resultado agora. Nós estamos tendo um índice maior em todas as regiões do país. A gente está tendo um índice grande de casos por conta disso. Então, voltando um pouco na questão que você levantou, Ieda, assim, que comportamento é esse que a gente tem, né? Porque a gente tem porque a gente tem essas atitudes que são tão contrárias àquilo que se espera. Eu penso nisso, eu penso que é porque a gente tem uma cultura que é individualista e não coletivo. Então, eu penso em mim, né? Então, aquele jovem que vai lá para a festa, para a balada, ele pensa nele porque ele é jovem, porque ele tem uma probabilidade muito pequena de adoecer e numa forma grave, mas ele não pensa no pai dele, ele não pensa no avô dele que convive com ele. Então, essa é uma atitude individualista, não é uma atitude coletiva. Não se pensa coletivamente. Entende? Carlos, tem uma outra Diga, questão Sérgio. de comportamento que eu queria que você comentasse, que é o seguinte: pode ser usada como uso político. Então, a prioridade ela tem de ser seguida, isso é uma questão de cidadania para todo mundo. Mas os políticos poderão, né? Comportamento nacional, talvez? Então, exato, Sérgio. A questão, essa questão, porque se a gente pensar na questão política, os políticos eles são indivíduos da nossa cultura, né? São indivíduos que são, enfim, que convivem e que cresceram na nossa cultura. Então eles trazem isso. E além disso, a gente vota, né? Eles estão lá porque nós, enquanto população, votamos neles. Então, o que acontece? Eles representam, né? Isso que a gente está vendo, né? Eles representam isso, porque assim, a gente vê políticos, por exemplo, que são contra a vacina, que tem um discurso contrário à vacina, e que, na hora que a vacina chegou, o que ele fez? Furou a fila e foi tomar a vacina. Não é? Então, a gente está vendo isso muito. Né? A pessoa que tem um discurso que é contrário, esse é o discurso que ele prega, mas não é o discurso, não é o que ele faz. Ele vai lá e toma a vacina escondido, e eu vou dizer, até, essa é uma questão, quando a Ieda levantou a questão ética, se a gente pegar a ética no conceito mais popular que a gente possa trazer, que é aquela questão de que não é bem isso, né? Mas aquela questão de você ser ético quando você faz
aquilo que você não faria em público, né? Então, se a gente pegar hoje, quer dizer, as pessoas nem isso elas estão mantendo. As pessoas que estão furando fila, e eu sou testemunha que eu já vi várias, né? O que elas fazem? Elas vão lá, elas furam a fila, tiram uma foto e postam na rede social. Então, elas não têm nem eu diria, esse cuidado, né? De não mostrar. Eu Não, diria vergonha. É vergonha, Carlos. A palavra eu acho que correta, porque ela desvirtuou-se tanto que passa a ser um aspecto positivo eu estampar numa rede nacional que eu furei a fila. Isso, e que eu sou mais esperto. Isso. Eu sou mais esperto que os outros e pude passar na frente dos outros, que são os babacas, porque estão cumprindo a prioridade, estão respeitando a prioridade. A pergunta é essa a sociedade que eu quero para mim? É esse o futuro que a gente quer para a nossa sociedade? Porque é isso que a gente está alimentando. Então, voltando a como eu comecei a minha fala, né, de se a gente vai sair melhor, eu não esperava que fosse diferente, porque a experiência do uso de máscara, ela já mostrou isso. Né? Aquela pessoa que anda sem máscara na rua, ela olha para você que está de máscara com um olhar de petulância, como quem diz, né? Que bobo, né? Que trouxa, que babaca de máscara, usando máscara. Né? Eu não preciso, eu não uso. Né? Então, por que ela não usa? Ela não pensa no coletivo, porque a máscara, o tempo inteiro foi dito, a máscara protege mais o outro do que você mesmo. Né? Então, eu não penso no outro, eu não uso a máscara. Né? Então, dentro desse processo que a gente viu do uso de máscara, está acontecendo agora no uso de vacina. Né? Eu penso que nós vamos ter um número pensando no todo, a gente vai ter um número relativamente pequeno, né, de fura-fila, enfim, né, eu espero. Isso, eu sou mais otimista, acho que quando a gente tiver uma quantidade de vacina suficiente para a gente ter um programa efetivo, a gente vai ter, sim, os fura-filas, mas eu acho que isso vai ter um impacto menor. Eu acredito nisso. Né? Mas eles vão continuar existindo. Né? Eles vão continuar existindo, eles vão continuar fazendo. Isso entristece muito. É verdade. Isso é um pouco do reflexo da gente, do povo brasileiro, que não presta atenção, só gosta de levar vantagem, pensa em primeiro lugar em si próprio e não respeita. E seria interessante, Marília, só completando isso, que as próprias redes sociais agissem, como o Carlos falou, as pessoas vão, fazem, passam na frente, chamam todo mundo de babaca e postam na rede social, que as próprias redes sociais agissem positivamente no sentido de dizer, não de valorizar, mas de dizer quão inadequada foi essa postura. Talvez, se nós tivermos um comportamento mais coletivo da própria sociedade, mostrando que quem faz esse tipo de coisa não é esperto, é sim individualista, egoísta e egocentrado, e contribui para estarmos hoje na situação que estamos, talvez se houvesse um movimento coletivo das próprias redes sociais, talvez pessoas como essas pensassem duas vezes antes de fazer esse tipo de coisa, ou pelo menos antes de postar esse tipo de coisa. Isso até acontece, Eda. Isso até acontece, de certa forma. Eu não vou citar nomes aqui, né? Mas, enfim, uma das redes sociais que eu sigo, que é o Twitter, eu vi um profissional de saúde postando que ele foi vacinado. Ele não é grupo de risco, porque ele não é idoso, ele não trabalha na linha de frente, mas ele foi vacinado. Né? E ele teve uma reação bastante negativa as pessoas mandaram mensagens bastante criticando, né? Mas por quê? Você não é grupo, né, prioritário, né, para tomar a vacina. Eu acho que as pessoas têm que fazer isso e deixar de seguir essas pessoas. Aí, se você começa a deixar de seguir, eu abandono você porque você não é alguém que eu quero ver ou que eu quero seguir, isso vai influenciar, sim, hoje, quando tem essa coisa do... me comporto porque eu quero ter visibilidade nas redes sociais, na hora que elas começarem a sentir que comportamentos como esses são vistos como negativos, egocentrados e ruins, e as pessoas deixarem de segui-las, talvez elas pensem duas vezes antes de fazer coisas assim. Tá ótimo. Olha quanta coisa boa nós discutimos hoje, nós já falamos
importância da vacina, dos cuidados que nós devemos ter, da priorização, e acho que discutimos profundamente esse aspecto ético na priorização de quem toma, e nós convidamos vocês, queridos, para discutirem com seus pares também sobre este assunto. Eu acho que essa coisa da ética é muito importante. Todo mundo tem que ter direito naquela ordem que está estabelecida, porque visa o melhor para todos. Mas, para terminar a nossa conversa de hoje, eu queria perguntar inicialmente para o Sérgio. Sérgio, qual vacina você vai tomar? A da Coronavac, ou a da Oxford, ou outra que vai aparecer? Nos conte. Marília, quando chegar a minha vez no Plano Nacional de Imunização, quando eu for convocado para receber a vacina e for ao posto de saúde, eu vou tomar aquela vacina que for me oferecida, desde que, é lógico, ela tenha sido aprovada pela Anvisa e certificada. Portanto, qualquer vacina certificada pela Anvisa que o posto de saúde disponibilizar para mim, quando chegar a minha vez, irei lá. Perfeito. Tomarei. Ótimo. Carlos, você também está nessa ou você vai fazer diferente, vai escolher uma? Não, eu estou nessa, e assim, o Sérgio falou da certificação pela Anvisa. Eu queria registrar aqui que eu confio muito no nosso Plano Nacional de Imunização. É alguma coisa que o nosso Sistema Único de Saúde tem de grande importância, né, e de grande qualidade. Então, eu confio totalmente. Eu chego lá na unidade de saúde onde eu for convocado e eu vou tomar a vacina que tiver. Eu só vou descobrir depois, quando eles me derem o cartãozinho, e no cartãozinho de vacinação vai vir, né, qual a vacina você tomou, para ter um controle de você tomar próxima da mesma linha, né, da mesma marca de vacina. Então, eu vou descobrir na hora, né? Quando me der o cartãozinho é que eu vou saber qual foi que eu tomei. Eu tomo qualquer uma. Oi, Ieda, você é uma pessoa, um profissional da enfermagem, e para quem não lembra, Ieda é enfermeira, e as enfermeiras, junto com os técnicos e auxiliares de enfermagem, tem uma importância muito grande nesse processo de vacinação no Brasil. Quem realmente vacina são esses profissionais. Ieda, você que é enfermeira, conhece tudo, você já tem a sua vacina de preferência ou vai tomar o que oferecerem para você? A minha vacina de preferência é a primeira que chegar, a primeira que eu puder. Então, assim como, tanto faz, qualquer uma delas já mostrou ser eficaz, mais ou menos, não importa, mas todas elas têm eficácia comprovada, e desde que aprovadas pela Anvisa, qualquer uma delas é adequada. O importante é vacinar, porque a única forma da gente conseguir, de alguma maneira, controlar, entre aspas, embora isso ainda vá demorar bastante tempo, mas controlar essa questão da pandemia é vacinando. Não há outra, não há medicação, não há tratamento comprovado. O que tem é vacina. Tendo vacina, chegando na minha vez, eu podendo vacinar, como o Carlos disse, eu vou lá e vou vacinar. Lembrando que as vacinas aprovadas até agora são 2 doses, e eu tenho que tomar as 2 doses da mesma vacina. Tá? Então, se eu tomar Coronavac, são 2 doses de Coronavac, se eu tomar Oxford, são 2 doses de Oxford. Não dá para tomar Coronavac e Oxford, essa é uma outra lógica que ainda não foi analisada. Então, esse cuidado as pessoas precisam ter, por isso, no cartão vai estar indicado que vacina que eu tomei, para saber qual é a segunda dose, de qual vacina eu tenho que tomar e quando. Tá? Enfermeira Ieda, por isso que é importante, eu estou falando isso, é para te provocar. Por isso a importância de guardar o cartão de vacinação, não é isso? Porque senão você chega na segunda dose e não levou o cartão, a gente não sabe qual você tomou, está correto? Não, mas eu acho que esse controle também está acontecendo nos serviços. Okay. Mas, de qualquer forma, essa é uma responsabilidade de todos nós, neste momento de forma especial, porque existe uma grande tendência a se perder os cartões de vacina. Mas, nesse momento, é muito importante que as pessoas que têm esse documento guardem com muito cuidado esse documento, até porque ele é o documento que comprova que você foi vacinado em alguns locais, e daqui a pouco ele será necessário para, se você precisar viajar, se você precisar uma série de coisas, você vai ter que comprovar que foi vacinado, e para você tomar uma segunda dose, você tem que saber se foi vacinado com que vacina. Então, esse documento, assim como qualquer documento importante, SIC, RG, esse tipo de coisa, é alguma coisa que você tem que guardar com muito cuidado. Beleza. Gente, eu também vou tomar...
Eu vou responder, eu estou louca para tomar essa vacina, que chegar, oferecer, abriu naquele grupo que eu faço parte, eu quero abrir o posto de saúde para ser vacinado, mas eu vou tomar a vacina, é muito sério. Queridos, terminamos o nosso programa, vacina é super importante, mas também tem a continuidade do nosso atenção, que seja usar o álcool gel, lavar as mãos, manter o distanciamento, não esqueçam, usar a máscara, são cuidados que cabem a cada um de nós, responsáveis pela nossa saúde individual e a saúde coletiva. Agradeço mais uma vez a sua atenção, muito obrigado de participar conosco. Não esqueça, divulgue o nosso canal, dá um like para a gente saber o que você está pensando, mande sugestões de assuntos para nós discutir. Mande suas dúvidas, que de repente possa ter ficado principalmente nessa abordagem que a gente fez hoje, mande que nós responderemos para vocês ou diretamente ou no próximo episódio. Perfeito, é isso aí, muito obrigada, até a próxima, bye bye, e canal O Que Rola na Geronto, contamos com vocês, beijos, abraços, tchau.